Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, retiraram-se os fariseus para consultarem entre si, a ver como apanhariam Jesus em alguma palavra. E lhe enviaram seus discípulos com alguns herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que sois amigo da verdade e ensinais o caminho de Deus, segundo a verdade, sem vos preocupardes com quem quer que seja, porque não julgais o homem segundo a sua carne. Dizei-me, pois, vosso parecer. É lícito pagar o tributo a César ou não? Conheceu, porém, Jesus a maldade deles e disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um denário. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então ele lhes replicou: Dai então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós nos servimos dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Várias vezes os judeus, da maldade deles, quiseram armar uma cilada para desorientar Jesus. Mas Jesus é a sabedoria eterna. Jesus é Deus. Eles nada poderiam, por mais que se esforçassem. Assim, é conhecido o episódio em que eles apanharam uma mulher cometendo adultério e trouxeram a mulher para onde Jesus estava, na rua, pregando. E disse: Mestre, apanhamos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés manda matar a pedradas mulheres que praticam este pecado. Que dizes? Era uma armadilha. Porque se Jesus dissesse, de acordo com a lei antiga dos judeus, que deveria matar a pedrada daquela mulher, o povo ali ia achar que ele não tinha piedade com os pecadores. Se Jesus respondesse que não podia, com misericórdia, com aquela pecadora, os chefes judeus iam colocar na cabeça do povo que ele estava desrespeitando a lei de Moisés. Jesus, então, o que fez? Jogou a resposta para eles. Agachou-se e começou a escrever no chão com o dedo.
Começaram então, porque Jesus disse: aquele de vós que não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Agachou-se e começou a escrever. E que será que Jesus deve ter escrito ali? Justamente frases curtas que lembravam pecados daqueles que estavam ali acusando a mulher. Adultério na rua tal, tal outro pecado na rua qual, em tal lugar, tal dia. De maneira que cada frase que Jesus ia escrevendo, eles iam vendo o próprio retrato. E envergonhados, começaram a se afastar. Até que ficou a mulher sozinha. Jesus então perguntou: onde estão aqueles que te condenavam, Senhor? Mulher. Nenhum ficou aqui, Senhor. Eu então não vou também te condenar. Vá e não peque mais. Tudo indica que essa mulher se arrependeu do grave pecado de adultério que tinha cometido e deve ter se juntado àquelas mulheres piedosas que acompanhavam Jesus com os apóstolos, cuidando de 1000 coisas que as mulheres poderiam fazer em colaboração. Assim acontece neste dia. Eles trazem um problema político e Jesus transforma num problema religioso, não é? Problema moral. É interessante que os fariseus mandaram os discípulos deles, que era gente nova, e era natural que quisesse se instruir. Então fazem perguntas a Jesus. E Jesus responde: mostrai-me a moeda do imposto. E eles mostraram. Em razão de os judeus não quererem saber de imagens, as moedas do tributo de Roma eram impressas para virem para a Palestina, para os judeus, sem o retrato de César, mas, naturalmente, que muitas moedas de nações vizinhas que traziam o retrato do imperador acabavam chegando ali, e os judeus usavam tranquilamente aquelas moedas. Ora, havia uma lei velha judaica que dizia que uma lei obedecida, se paga imposto, etc. Essa lei está admitindo aquela pessoa como autoridade. Então, quando Jesus pede para mostrar a moeda, que pego é justamente uma moeda dessa, com a cara de Tibério, que era o imperador naquela época. E o nome dele. De que é essa imagem, essa inscrição? Disseram de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Nosso Senhor nos recorda, pela doutrina sua, que Deus deixou na terra duas autoridades: a autoridade religiosa, que nos conduz para a salvação, e aquela autoridade civil, que nos conduz para o dia a dia da vida aqui na terra. Tanto a uma como a outra, cabe a nós obedecer. Devemos obedecer à autoridade. Entretanto, a autoridade que deve ser obedecida a autoridade civil deve respeitar a Deus. Se uma nação está dividida em várias províncias, cada província tem uma autoridade e a nação inteira tem uma autoridade maior. Pode uma autoridade menor de uma província desrespeitar a ordem da autoridade maior? Não. Assim também, nenhum cidadão deve desrespeitar as leis da nação. As leis que promovem o bem comum. Obedecer às leis é um dever grave. E mesmo quando acontece que uma autoridade que está acima do poder, no poder sobre todos, usou meios maus para se tornar autoridade, enquanto ela está como autoridade, ela está representando Deus, deve ser obedecida. Entretanto, a maldade humana, guiada pelo demônio, inventa formas de governo sem respeitar os princípios da lei de Deus, como acontece com o comunismo, com o socialismo. Então, uma autoridade que quer assumir, desrespeitando os princípios da lei de Deus, querendo aplicar o comunismo, por exemplo, ela não deve ser obedecida. Entretanto, nós sabemos que as autoridades comunistas, elas escravizam os habitantes de um lugar. Escravizam. O mundo todo está impregnado de comunismo. Muitas e muitas nações estão dominadas por ele. Então, a autoridade que implanta o comunismo, ela não tem direito de fazer isso, que vai contra a lei de Deus. Por um milagre de Deus, depois de vários anos do comunismo dominando o Brasil, um político não comunista
Bolsonaro conseguiu ser eleito, mesmo esses comunistas tentando matá-lo, e por milagre de Deus não conseguindo. O resultado foi que este governo, durante 4 anos, começou a consertar o país. Toda a desordem que o comunismo tinha feito foi, pouco a pouco, sendo corrigida. E o Brasil começou a melhorar. Acabou se tornando o nosso presidente a pessoa mais famosa politicamente no mundo de hoje. Respeitado mesmo. Entretanto, dado o poder que o comunismo tem em muitas nações, eles querem tirar este homem do poder. Por isso nós vimos as eleições, primeiro turno, segundo turno, cheias de falsificação. Como foram falsificadas, elas não valem. Isso foi estudado, foi comprovado que é assim. Foi comprovado que é assim. Se sabe que tiraram de Bolsonaro mais de 5 milhões de votos para passar para Lula. Fizeram isso para a ruína de nossa pátria. E ele quer destruir, como todo comunista, pela mentira, pela falsificação, pelo roubo. E foi assim que Deus permitiu que esses desvios feitos pelos comunistas que ainda estão no poder dentro do Brasil, apareceu Lula como sendo um vitorioso falso. Então, Deus permitiu que os brasileiros se levantassem. Em todo o Brasil, há uma quantidade assombrosa de brasileiros, mesmo com dificuldade, mesmo com desconforto, saindo de suas casas para ir para as ruas, principalmente defronte dos quartéis, para pedir às Forças Armadas que venham em socorro de nossa pátria. Eu espero em Deus que esses brasileiros que estão resistindo não desanimem. Não aceitem de forma nenhuma que esse homem desonesto, consagrado ao demônio, ladrão, tome o poder. É preciso, então, que haja uma resistência. Está havendo. Todos nós temos a obrigação de apoiar esse movimento.
todos nós, para conseguir a derrota desses comunistas do PT e de outros partidos maus que se juntaram a eles. Por isso eu recomendo aos fiéis que estão aqui, nas suas cidades, não há nenhuma concentração não, diante do exército, pois vão, compareçam, deem sua contribuição. Pode estar cansado, pode isso, pode aquilo. Não. É um dever grave diante de Deus, lutar, apoiando este presidente que ficou 4 anos conosco, melhorando o Brasil e que poderá melhorar mais ainda. E derrubando esses inimigos que estão aí, derrubando. É necessário que cada um se lembre de sua responsabilidade pessoal. Isso aí está no Evangelho de hoje. Dai a César o que é de César. Está aí. Respeitar as leis da nação, derrubar esses inimigos, Estão todos dispostos para isso. Eu mandei até os irmãos monges irem lá diante do quartel-general da 6ª Região para se juntarem com o povo e protestarem. Inclusive porque, infelizmente, a Igreja Católica ficou muito envenenada de comunismo. A Igreja Católica. Por exemplo, pela teologia da libertação. É necessário, então, os protestantes ficaram mais numerosos lutando por um Brasil sadio. É uma vergonha para nós. É uma vergonha que haja mais protestantes lutando por um Brasil sadio do que católicos. Você não se importa com isso? Deixa para lá. Você pode colaborar para que esses inimigos da pátria tomem o poder no começo de janeiro. E será a nossa ruína. Esperem, será a nossa ruína. Será a nossa ruína. Naturalmente que nós temos armas que só os católicos têm. Temos Nossa Senhora, temos o Santo Rosário. E durante esse período de campanha eleitoral, muitos católicos rezaram o Rosário, muitos, felizmente. E essa oração do Rosário tem uma força muito grande diante de Deus. Muito grande. Eu também, como sacerdote, sabendo que mais do que o Rosário, a coisa maior da igreja é a missa, todo dia posso ter outra intenção, mas coloco também a intenção da derrota do comunismo no Brasil e da vitória de Bolsonaro. Coloco sim.
Deus está se servindo dele para oferecer a salvação para o Brasil. Então, não somos nós que vamos querer rejeitar. Deus nos livre. Fica então essa advertência, esse dever que todos devem assumir e devem convencer outros de suas famílias, de suas amizades, a irem também. Você não pode juntar ao grupo maior, por exemplo, de Salvador, ou mais ainda de Brasília, se junte na sua cidade. Sempre há uma força militar lá que pode ser procurada para se pedir que assumam o poder e destruam esses inimigos que querem acabar com o Brasil. Ninguém se esqueça disso. É um dever, é uma obrigação grave. É uma obrigação grave. Quem, por falta de iniciativa, por preguiça, por moleza, ou outras coisas, apoiar Lula, comete pecado mortal. Comete pecado mortal. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso.